Bom dia, Barão, bom dia, Carla, bom dia a todos. Pois é, agora eu estava acompanhando a entrevista do Ministério Público, vai no sentido oposto daquele pronunciamento do Wilson Witzel, que procurou dar todo um caráter político em esse caso, e aí o Ministério Público está ali dando aquela entrevista, desmontando essa tese em cima do laço, né, dizendo que há provas robustas de que havia, sim, um esquema de corrupção. Na sua lista aí, você não citou o Pezão, eu tinha esquecido da Citei. Rosinha, você citou? Mas sabe um que você Citei não os citou? quatro. Moreira Franco. Moreira Franco, é. Moreira Não, Franco. Lava Moreira Jato. não. Então, olha só, o povo que já foi para a prisão, entrou e saiu ali, dá o quê? 5, né? 5, é isso aí. 5. É aí de gente envolvida, quer dizer, por isso que esse caso agora do Wilson Witzel é mais um capítulo na tragédia política e administrativa que se abate sobre o Rio de Janeiro. Não acho que o Rio seja o único, mas é no Rio que estão aparecendo e é no Rio que há essa sucessão impressionante, porque um sucede o outro. Eu estava me lembrando aqui dos governadores dos últimos tempos, acho que do Brizola para cá, só a Benedita da Silva, que assumiu quando o Garotinho, ela era vice do Garotinho, quando o Garotinho foi candidato à presidência da República, é que não foi envolvida em nenhuma história. De resto, todos eles foram, né? Eu acho que esse caso expressa a falência múltipla dos órgãos públicos no Rio de Janeiro, e ainda mais se a gente observar que nesse caso ainda tem um agravante. O vice Cláudio Castro também foi alvo de operação de busca e apreensão nessa mesma operação, e o presidente da Assembleia, André Siciliano. Quer dizer, a cadeia toda de sucessão, cadeia e desculpa, tá? O termo então, que isso, Dora? Pois é. Enfim, a corrente, digamos assim, né, de sucessão toda envolvida. Então, é um caso, eu realmente não sei como é que o Rio de Janeiro sai dessa história, mas eu quero me ater ao Witzel. Você lembra, Carla, daquela história que você adorou sobre o cachorro novo, que é o dito da política, que cachorro novo tem que controlar a velocidade com que entra no mato? Não pode entrar correndo, Não pode entrar correndo. O governador Wilson Witzel fez exatamente isso, né? Ele foi apressado, ele foi descuidado a não se afastar do esquema dos antecessores, e agora vamos dar de barato, vamos que ele seja completamente inocente. Pelo menos não se blindou, né, desse esquema. Ele foi apressado, também descuidado a não fazer alianças firmes no Legislativo Estadual, ele foi apressado ao recorrer a excesso de marketing, ao se lançar candidato à presidência da República, antes mesmo de tomar posse no governo do Estado, e tendo 15 minutos de carreira política, né, porque ele não tinha mais que isso, e ao romper com o presidente Bolsonaro aí, querendo se afastar dele, evocando um pouco, eu acho que a figura do Dória, sem ver que há uma distância de atuação política muito grande entre eles. Então, o Witzel, ele cai com a velocidade com que subiu. E eu digo cai porque ainda que ele obtenha sucesso no recurso que ele vai apresentar, seja ao próprio STJ, porque a decisão foi monocrática, ele pode recorrer ao plenário, seja ao Supremo Tribunal Federal, ainda que ele obtenha sucesso nesse recurso, a carreira meteórica dele, política, está mortinha e enterrada. Menino, esqueci do pastor Everaldo, que foi preso. Presidente do PSC. Esse pastor Everaldo, pois é, acredita, foi ele que indicou o Cláudio Castro para compor a chapa como vice do Witzel. Quer dizer, já viu, né? A amplitude da coisa. Por isso que eu estou chamando de falência múltipla. Agora, como é que o Estado sai dessa UTI? Realmente eu não faço a mais pálida ideia. Queria perguntar para a Dora o seguinte, o Witzel, no pronunciamento dele, ele abordou bastante, né, bateu bastante na tecla de perseguição política, e aí no meio da fala dele, Dora, diz que Lula
foi condenado sem provas. Esse mundo dá volta, não dá, Dora Kramer? Mas ele citou também o governador Pimentel, ele citou outros governadores. O que ele quer com isso? Atrair solidariedade, evidentemente, botar todo mundo no mesmo saco. Veja como, primeiro, configurar aí o arcabouço judicial, como ele falou, ele chamou de circo, né? Então, é o seguinte, então há um cometimento generalizado de injustiças. E aí ele cita esses exemplos, querendo não ser o único, como parte de um personagem vítima de um sistema que é o nosso judiciário, segundo ele, do Judiciário e Ministério Público, né, que está se transformando em um circo. Não é isso que o Ministério Público agora do Rio de Janeiro está demonstrando nessas entrevistas, como, aliás, em outras ocasiões envolvendo outras pessoas, também o Ministério Público foi capaz de apresentar um encadeamento muito lógico, muito robusto das decisões tomadas. O Witzel recorre a decisões pontuais que podem ser desfeitas por um motivo ou por outro na justiça, mas para fazer isso, se colocar ali como uma vítima. Agora, vamos aqui, venhamos, né? Quando o presidente Jair Bolsonaro debocha da situação do Witzel, como ele fez, reagindo aos risos, né? Além da absoluta falta de compostura, ele acaba dando algum reforço à alegação de perseguição política, porque aonde já se viu alguém comemorar uma situação dessa, porque ele pode estar comendo até o prato da vingança quente antes de esfriar, mas essa situação é uma situação que infelicita e prejudica toda uma população. E é disso, então, que o presidente Jair Bolsonaro está achando a maior graça, coisa que não tem graça nenhuma. Dora, a gente está acompanhando esse caso desde cedo, né? E a gente sabe, aparentemente, essas informações que chegam no Rio de Janeiro, que as provas são robustas, né? A gente acabou de ouvir Eduardo Raj falando sobre isso, afastamento 270, para ser preciso, 272 milhões de reais que teriam ido para o bolso do Witzel. Agora, a decisão de afastá-lo é uma decisão monocrática de um juiz que não ouviu o Witzel no caso. Está sendo muito questionado isso também, Dora, se de fato seria o correto nesse momento o afastamento dele à luz de tudo que nós vimos. O que você acha, Dora? Bom, isso é uma questão, você sabe que eu tenho maior pudor de ficar achando coisas que vão se desenvolver no mundo jurídico, né? Porque eu não entendo coisa nenhuma disso, não é minha praia. Agora, quando na apresentação do recurso, no exame do recurso, seja ele no âmbito do STJ ou do STF, ou em ambos, primeiro em um, depois em outro, essas questões vão ser esclarecidas, porque quando a gente ouve a argumentação do Witzel, ele soa bastante convincente, quer dizer, ele reage como uma pessoa que realmente tem contra-argumentos. Mas aí, quando você vai para o Ministério Público, também tem um outro lado que forma um conjunto que a justiça será capaz, porque eu não acho, como Witzel, que a justiça, que o nosso sistema judiciário seja um circo, né? E muito menos acho que magistrados sejam palhaços. Então, eu acho que, certeza absoluta, que isso, no curso do desdobramento do caso, isso vai ser esclarecido. Mas aí, como eu disse, ainda que ele obtenha o recurso, sucesso no recurso jurídico, a carreira política, essa, sabe, está encerrada, né? Essa que aí é minha praia, né? O negócio da política, né? Essa aí, eu digo sem medo de errar. O bicho entrou com uma velocidade inadequada no mato e isso também o prejudicou, né? E eu coloco nessa velocidade a tal da imprudência de não ter desmontado ou se afastado do esquema dos seus antecessores. Já havia exemplos a mancheias
né? Contamos o quê? 5 governadores aí, né? Um depois do outro. Então, o Witzel tinha um histórico bastante grande para que ele examinasse e se afastasse desse esquema. Pelo que diz o Ministério Público, não se afastou. E aí, evidentemente, está sendo vítima dele. Como, aliás, serão vítimas, ainda bem, você quer saber, tá? Quem quer que venha a governar o Rio de Janeiro e que não tome uma providência que não é uma providência fácil de ser tomada, hein? Não é simples, porque a coisa ali tem ligações em tudo quanto é canto. Quando o Witzel fala de milícia, né, ele sabe do que ele está falando. Então, aqui no Rio de Janeiro, o negócio é o crime organizado dentro do poder público, Câmara de Vereadores, governo de Estado, os órgãos públicos. Isso aqui é um enrosco muito difícil de ser desmontado. Agora, não é impossível, né? Não acho que essa coisa possa perdurar. Inclusive, porque você vê, o Barão e Carla, o cara demorou o quê? 1 ano e pouco para a coisa ser descoberta. Antes isso demorava muito mais tempo. Quer dizer, os órgãos de investigação vão ficando espertos, os fatos vão se somando, as provas vão ficando robustas e vai se tornando impossível a continuidade disso sem que haja punição. Eu acho que aí com o tempo é capaz da gente se livrar desse troço. Pobre morador do Rio de Janeiro, um beijo, Dora querida, bom fim de semana. Não, pobre morador não, meu protesto, pelo amor de Deus, pobre morador não, vou defender também, a cidade é maravilhosa, apesar de todos os pesares. Não, mas a cidade é maravilhosa, o morador do Rio de Janeiro é maravilhoso, o povo do Rio de Janeiro é espetacular, isso. Mas os políticos não ajudam, infelizmente. Dora, um grande beijo. A moçada do poder, Deus me livre, um beijo. Beijo, Dora.